E nosso próximo tema será a obsessão e suas máscaras, um estudo da obra de André Luiz. Será feito pela doutora Marlene Rossi Severino Nobre, nossa doutora Marlene, e seu trabalho pela doutrina já é a sua apresentação. Nós já a conhecemos, mas o protocolo manda que nós a apresentemos como médica ginecologista com especialização na área de prevenção do câncer, especialização na área de psiquiatria e psicologia da infância e da juventude, diretora responsável pela Folha Espírita, atual presidente da AME São Paulo e atual presidente da AME Brasil, e onde nós reelegemos com unanimidade por mais um mandato, fundadora e presidente do Grupo Espírita, diretora da creche Lar do Alvorecer de Diadema, autora dos livros Lições de Sabedoria e Obsessão e Suas Máscaras. Com a palavra a doutora Marlene. Vamos trazer, então, uma tentativa de classificação da mediunidade segundo 14 livros de André Luiz, a obra do médico desencarnado através de Chico Xavier. Inicialmente, nós tomamos de um ensino de Chico Xavier há mais de 30 anos, quando ele nos disse: a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. Por favor. Baseados nesse ensinamento do Chico, procuramos o Santo Agostinho e descobrimos que, se não crerdes, não entendereis. Assim dizia Isaías 7, 9. E Santo Agostinho, interpretando Isaías, colocou: a fé procura, o intelecto encontra. Desse modo, nós trazemos nossa humilde contribuição a fim de que psicólogos, médicos e profissionais da área de saúde venham a analisar com mais cuidado o problema obsessivo, o pior flagelo deste século, como muito bem comentou a minha antecessora. De modo que nós trazemos destes 14 livros uma tentativa de classificação, mas colocaríamos antes que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores e inferiores com as quais sintoniza. Isto está nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5. Mas coincide muito com Allan Kardec, quando ele coloca em O Livro dos Médiuns: essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E ainda, do grande mestre de Lyon, a influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. Poderão encontrar no capítulo 23º. A definição clássica de Allan Kardec de obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais que ele colocou em A Gênese. Vamos ver, então, esta perfeita assimilação entre as ideias de Kardec e de André Luiz na sua coletânea. Vemos, assim, que existem mais de 20 bilhões de almas na erraticidade, segundo informações de Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 9. Ora, se mais de 20 bilhões de espíritos estão na erraticidade, isso significa que eles estão em trânsito. Por algum tempo permanecem no mundo espiritual e depois retornam à vida corporal. E sofremos um peso enorme desta sociedade desencarnada. A sociologia, nosso modo de ver, terá que mudar, porque existe uma pressão muito grande entre a humanidade desencarnada e a encarnada e vice-versa. Assim é que nós estamos sujeitos a essa pressão de desencarnados, mas temos também a influência própria nossa,
O que é que nós influímos nesta humanidade encarnada e nos desencarnados? Vemos assim que as obsessões, elas têm duas características, ou pertencem a uma vertente só, mas com características diferentes. Então, as obsessões de natureza anímica procedem da capacidade de comunicação dos espíritos encarnados de se desprenderem dos sentidos físicos, atuando como almas relativamente livres. Assim é que nós observamos, segundo Aksakoff, os efeitos psíquicos da telepatia, os efeitos físicos da telecinesia, os fenômenos telefônicos com o aparecimento de imagem, dos quais nos falou hoje pela manhã o Dr. Américo, e os atributos de corporeidade, que ele também mencionou em Santo Antônio de Pádua, o aparecimento do duplo em outro lugar. Essas faculdades poderão trazer problemas muito grandes na área de influenciação de encarnados para encarnados e de encarnados para desencarnados. Vamos ver como o médico, verdadeiro Dante Alighieri do século XX, trouxe-nos essas informações. Assim é que existem obsessões de natureza anímica que podem ser de efeitos inteligentes, como a obsessão telepática, a auto-obsessão, a personalidade antiga cristalizada, ou com fixação mental, a possessão partilhada, os parceiros do vício. E, igualmente, existem obsessões de natureza anímica no campo dos efeitos físicos, como muito bem delimitou Kardec, dando-nos as duas grandes vertentes da mediunidade. E são os casos de poltergeist. Mas esses casos de poltergeist, eles podem, evidentemente, estar muito ligados a espíritos desencarnados. Então, nós estamos preferindo utilizar ou desenvolver esse tema mais para o final, quando falarmos das obsessões espiríticas propriamente dita. Então, nós vamos ver que entre as obsessões anímicas, nós temos a obsessão telepática. O Dr. John Herrenwald, natural da Inglaterra, ele contou casos da sua clínica psicanalítica. E entre esses casos, um rapaz que se apresentou profundamente perturbado. E ao aprofundar-se a pesquisa, verificou-se que esse rapaz era rechaçado na República de Estudantes na qual ele vivia. Só que esse rechaço era escondido, era assim fortuito, era camuflado. Então, a partir do momento que foi detectado, o Dr. John considerou que ele deveria mudar de residência e, a partir daí, os efeitos modificaram-se e ele encontrou o equilíbrio. André Luiz Conte, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, a questão da dominação telepática, o caso do Jovino. Um casal que não estava bem por interferência de uma mulher, que predominantemente agia sobre a mente de Jovino. E a classificação que é dada por Aulus é de que se trata de uma dominação telepática. E essa dominação telepática passa também para a mulher, porque se trata de um caso de ligação sexual indevida. Mas os mentores aconselham a mulher ao perdão, porque se tratam de crianças, ainda no sentido da espiritualidade, que não compreenderam os seus deveres conjugais. Também nós observamos que os antagonismos domésticos estão presentes nos Obreiros da Vida Eterna, na 7ª edição, nas páginas 36 e 37, quando nós observamos que nos lares encontra-se muito problema da dominação telepática. Nós, quando éramos crianças, ouvíamos mamãe dizer, e meus parentes, pois disse na televisão que o casal se separou por crueldade mental. E eu ficava a imaginar que crueldade mental era essa, que eu não compreendia. A partir do momento que eu comecei a ler André Luiz, eu verifiquei que esses antagonismos, então, que existem dentro do lar, a tal de crueldade mental, nasce exatamente desses antagonismos, dessas dissensões surdas, que não transparecem. Muitas vezes nós vamos a um lar e não nos sentimos bem. Há uma guerra, realmente, mas uma guerra mental.
Muitos casos de idiosincrasias de outras vidas encontram-se aí por problemas de resgates reencarnatórios. No problema da autoobsessão é que ele se refere. Então, rememoremos. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Esta é uma expressão que se encontra nos domínios da mediunidade. Então, nós temos duas descrições do investigador de polícia por abuso de poder, no livro Libertação, e um escritor e suas criações mentais. Do que se trata? São ideoplastias criadas ao longo da vida e que incorporam-se à nossa aura e que passam a nos obsediar. Então, nós temos a descrição desses casos pormenorizadamente nesses dois livros. E um escritor que se encontra no mundo espiritual, mas que se vê atacado pelas criações mentais que ele realmente colocou nos livros. São os mesmos caracteres, os personagens que ele criou nas suas fantasias, mas que se voltam contra ele no mundo espiritual. Nós temos também o problema da personalidade antiga cristalizada. Eu ainda estou falando de obsessões anímicas. Na personalidade antiga cristalizada, a personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Isso disse um médico no mundo espiritual, Gotuso, né? Em Obreiros da Vida Eterna. E realmente é assim. Nós não nos conhecemos. É um horror, mas nós não nos conhecemos. E, às vezes, queremos esconder de nós mesmos determinadas coisas, mas, na verdade, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. E, então, surge a imersão do passado, que é uma cristalização mental que não se esvaiu com o choque biológico. O choque biológico da reencarnação. E estes núcleos da nossa personalidade permanecem fixos, né? E eles afloram em determinadas circunstâncias. Nós vemos isso perfeitamente caracterizado nos domínios da mediunidade, no capítulo 22. Quando essa personalidade não eclipsada vem à tona numa sessão espírita, em que ela começa a falar como se estivesse incorporada, no entanto, ela não está. Ela está realmente tomada da sua personalidade antiga que vem à tona naquele momento. É considerada o verdadeiro animismo, esse tipo de manifestação. Existe muito animismo realmente nos próprios centros espíritas, mas não com uma porcentagem muito alta. Se nós formos tomar os livros Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas, nós vamos ver uma estatística de Emmanuel. E lá no final, ele coloca, realmente, casos de comunicações anímicas. Mas ele coloca em uma porcentagem de 1 a 2% apenas, né? De modo que não é tão apavorante assim. Em seguida, nós vamos ver que existem casos de possessão partilhada. Pode parecer até um pouco, né, nós nos colocarmos questões não muito corretas, dizendo como pode ser uma possessão partilhada. Mas seria bom que nós olhássemos com vagar o caso Cláudio Nogueira e seus dois parceiros, que está em Sexo e Destino. Um aspirava ardentemente os objetivos desonestos do outro. E então Félix, um benfeitor deste livro, ele diz que, na verdade, não existe constrangimento à vontade de Cláudio Nogueira. Ele assume a parceria sem ser constrangido a isso. Aqui ele dá um nome, então, de possessão partilhada. E isto ocorre com muita frequência nos parceiros do vício. Nós queríamos chamar a atenção e dizer que nos domínios da mediunidade, no mundo maior e em libertação, nós encontramos, assim, uma gama imensa de informações mostrando esta inter-relação entre parceiros no vício.
E isso é importante porque para nós médicos, psicólogos e profissionais da área de saúde e mesmo os dirigentes de centro espírita. Por que isso é importante? Porque comumente nós achamos que o drogadito ele deve frequentar somente o centro espírita e que ele transfere muitas vezes para o obsessor o seu problema pessoal. Quando os médicos, psiquiatras, aqueles que cuidam dos drogaditos, a equipe multidisciplinar que cuida, pedem, pelo amor de Deus, para que isso não aconteça, e tem muita razão. Por quê? Porque não são os espíritos que estão forçando comumente. Em geral, essa relação é 50-50, é 50% de responsabilidade para cada um, donde se conclui que nós temos de transferir ao espírito morador a sua necessidade básica de transformação. E se nós colocarmos que o obsessor é que está realizando isso com ele, na verdade, ele vai tornar-se coitadinho o resto da vida e não vai se esforçar para nada. De modo que nós temos, assim, algo importante para ser colocado, né? Vocês não se preocupem, essa tabela é enorme, eu vou procurar diminuí-la ao máximo, né? As obsessões de natureza espirítica, finalmente, são as obsessões propriamente ditas, em que o desencarnado exerce a sua atuação negativa, deletéria, sobre o encarnado, ou de desencarnado para desencarnado. Então, nós temos, entre as obsessões de natureza espirítica, também aquelas de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. As de efeitos físicos são as de poltergeist, que veremos brevemente. Então, nos casos das obsessões de natureza espirítica, temos as simbioses em graus diversos, como os mais antigos casos de obsessões espiríticas. Por quê? Porque, como a doutora Irvênia já nos colocou, quando nós estávamos no Paleolítico, iniciando a nossa carreira, ou mesmo, vamos trazer mais para cá, quando nós já estávamos formando tribos, já estávamos realmente partindo para uma era mais definitiva, há 50 mil anos atrás, o que acontecia? Quando nós desencarnávamos, que deixávamos a taba ou os companheiros, nós não tínhamos preparo algum para enfrentar o mundo espiritual. E nós, então, debandávamos, queríamos sair na carreira em busca dos seres que deixamos. Então, esses casos de simbiose são tão antigas quanto o mundo, né? E os casos mais graves seriam os de parasitose mental ou vampirismo espiritual, e que compreende as infecções fluídicas, a fixação mental, as patologias do corpo espiritual, dentre eles os parasitas ovoides, as deformações isoantropia, o vampirismo com repercussões orgânicas e a sintonia, trazendo a prevalência de mecanismo hipnótico. São diferentes graus de alteração de consciência, na fascinação, na dominação telepática, na obsessão oculta, na obsessão durante o sono físico, na obsessão coletiva. E ainda, um fato recente trouxe-nos, que coloquei no livro Lições de Sabedoria, foi Chico Xavier nos dizendo sobre pensamentos sonorizados, que é um mecanismo semelhante à radiofonia e televisão, em que os espíritos segredam no ouvido e os pensamentos são sonidos. E o processo alérgico no qual nós não nos deteremos hoje. Então, dentre as obsessões espiríticas, nós temos que as simbioses em graus diversos obedecem a um princípio comum na natureza, onde os seres trocam informações, estão unidos para ajudarem um ao outro, ou os dois aproveitarem. Seria a simbiose útil. E onde está essa origem das simbioses mentais? Nós já falamos alguma coisa, né? Quando o ser desencarnava, quando nós éramos bem mais primitivos, o que acontecia? Como o Criador colocou, né, muito prazer no sexo, colocou muito prazer na propriedade, nós sermos proprietários de algo, e colocou muito prazer nas questões do mundo, né, da alimentação e tudo mais,
o que acontecia? Quando desencarnávamos, o mundo para nós era gélido, não tinha afetividade, não tinha amor, então voltávamos correndo para as casas, para estarmos juntos com os nossos familiares e assim absorver-lhes, né, aquilo que eles poderiam oferecer como alimento e participar da propriedade que nós havíamos deixado. E este fenômeno, que é tão antigo quanto o mundo, gerou então as simbioses mentais presentes à face da Terra comumente nos dias de hoje. É o vampirismo recíproco. O que significa? Que os dois estão se alimentando fortuitamente, né? Então, a mesa das refeições, a observação de missionários da luz, né? O caso Libório, também nos domínios da mediunidade. E esses casos estão indicando o quê? Por exemplo, quando André Luiz chega e observa os familiares desencarnados à mesa de refeição, comendo junto com os encarnados. Então, os benfeitores dizem, mas isso é um fato comum, pertence ao vampirismo recíproco. No caso de Libório, a sua companheira, que ficou na Terra, ela percebe os seus pensamentos, tal a sua sintonia com ele, e como ele passou desastres muito profundos, porque era um alcoólatra e desencarnou em tristes condições, ele passou por momentos muito difíceis no cemitério, evidentemente, durante o processo de liberação da sua alma, e esse processo ficou muito marcado em sua mente, de modo que a sua namorada, ou da sua ligação, a sua partner, sentia também os mesmos sintomas que os médicos consideravam como fobias, mas que, na verdade, era a leitura da casa mental de Libório. Há também o engano de Fantini, que está em A Vida Continua, um belíssimo livro, em que o Desidério diz para Fantini: vivo aqui, moro aqui e sua mulher me pertence. E é interessante esse fenômeno, né, de natureza de ligação sexual, inclusive entre encarnados e desencarnados, porque isso já ocorria enquanto Fantini estava encarnado. Há também para nosso estudo, por isso que eu disse que estou trazendo uma contribuição e seguindo uma orientação espiritual de Chico Xavier, quando ele diz que a fé abre uma picada e a ciência constrói uma estrada, e que Santo Agostinho diz que a fé procura e a ciência encontra. Então, exatamente, estou trazendo para que nós, médicos, psicólogos e pessoal da saúde, debrucemos-nos sobre esses temas, a fim de verificarmos o quanto a obsessão, né, é deletéria para a saúde humana. Aqui, por exemplo, nos casos de simbioses e neuroses, André Luiz se refere à histeria e psiconeuroses em geral, que estão extremamente ligadas ao processo obsessivo. Não vai dar tempo de entrar em particulares. Mas eu posso dizer que esse modo de atuação se dá no centro coronário. Nem poderia ser diferente, porque também nesse centro coronário, esse chakra, está a glândula pineal. Isso vocês podem ver em Evolução em Dois Mundos. Há também uma referência do caso Américo, com perturbações histéricas e que refletem, hoje, a delinquência e vício do seu passado. Está nos domínios da mediunidade. No caso Libório, como eu já falei, a parceira apresenta fobias. Está aí nos domínios da mediunidade. Mas aqui é preciso lembrar aquilo que a doutora Irvênia já colocou muito bem, que me adiantou excelentemente o trabalho, da estrutura trina do cérebro, né? Os impulsos automáticos, subconscientes, as conquistas atuais e as noções superiores ou superconscientes que nós podemos encontrar no mundo maior. Ora, o excesso de fixação mental em uma delas gera aquilo que nós conhecemos como as psiconeuroses. Então, seria muito interessante que o psicólogo pudesse fazer uma história clínica, uma anamnese muito bem feita, mas reportando-se também a essas questões das influências espirituais e que poderiam ser sanadas muitas vezes nos centros espíritas, né? Então,
esse contato com os desencarnados se dá por excesso de fixação mental em uma dessas áreas, especialmente naquela que diz respeito ao quê? Aos impulsos automáticos ou subconscientes. Então, a doutora Ervênia já falou no problema do tálamo, do hipotálamo, etc. Olha aqui o que eles dizem, que o modo de atuar é no centro coronário ou no chakra coronário. A parasitose mental ou vampirismo espiritual, né, é muito mais grave, é uma simbiose levada à espoliação completa do indivíduo ao qual ele está ligado. Então, nós temos que vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Essa definição está em Missionários da Luz. Aparecem, assim, com as parasitoses mentais, o vampirismo, as chamadas doenças fantasmas, as psicoses de angústia e ódio, né, como está em Instruções Psicofônicas do nosso querido e amado Dias da Cruz. Na cena de vampirismo em enfermaria hospitalar, que está em Obreiros da Vida Eterna, ora, nós sabemos que Tiago nos recomendava que orássemos pelos enfermos. E nós estamos muito bem lembrados aqui de que essas cenas de vampirismo em enfermaria hospitalar quer dizer que muitas vezes o enfermo tem os seus padecimentos muitíssimo alterados por influenciação espiritual. Há casos também como o da jovem perturbada que está em libertação ali, nós vamos verificar que ela fala atabalhoadamente, com problemas, etc., que apresenta fobias, e que esses casos, há um caso também em libertação, que o aborto agrava problemas mentais, produzindo crises histéricas, porque havia necessidade de a jovem senhora receber o espírito ao qual ela devia. No entanto, provocando o aborto, ela só agravou as suas condições, partindo para crises histéricas. E o caso Odília Zulmira, que está entre a terra e o céu. Há um violento ciúme por parte de Odília, que não deseja que o seu marido, que contraiu segundas núpcias, ele seja feliz, e interpõe-se nesse casamento. Só a influência amorosa de Clara é que levou à reversão desse quadro, como também nos explicou a doutora Ervênia, mostrando que o amor, sublime amor, transforma realmente as criaturas humanas. Nas infecções fluídicas, que são próprias da parasitose mental, que estão ligadas à parasitose mental, ao vampirismo, nós temos a produção do quimismo celular orgânico e do quimismo celular espiritual. Então, existem, segundo André Luiz, simpatinas e aglutininas mentais, cuja ação é sobre o hipotálamo e que levariam à produção dessas substâncias que são deletérias e que causam infecções graves, não apenas ao organismo daquele que está produzindo, como também dos obsessores para o obsediado. Aqui é bom lembrar que existem larvas mentais dos encarnados, né? Nos mensageiros, nós vamos ter as descrições dessas larvas mentais. E existe o problema da patogênese da alma, como a cólera, os desvarios do sexo, as viciações, etc., e que produzem essas larvas mentais que está em Missionários da Luz. Ora, toda vez que nós nos tresmalhamos na cólera, nos desvarios do sexo, nas viciações, etc., nós produzimos essas larvas mentais. E incrível, essas larvas mentais servem de alimento para os desencarnados de baixa hierarquia, porque eles contêm um vigoroso magnetismo animal do qual eles necessitam, porque estão ainda profundamente ligados à Terra. Então, isso se encontra em Missionários da Luz. Outro fato importante que pode ser verificado na obra André Luizina é o corpo resgate que está em No Mundo Maior, um pequenino
deficiente que recebe a atuação de uma entidade vampirizadora que produz uma substância negra e que cai diretamente sobre a sua região hipotalâmica, a sua região talâmica e hipotalâmica. Nós vamos falar, primeiramente, de fixação mental, também tudo isso unido à parasitose mental e ao vampirismo. Por quê? Existe na fixação mental uma aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e cristalizando-o de maneira que se lhe obste qualquer modificação. Verificar o caso Antônio Olímpio em Ação e Reação. O que ocorre? Muitas vezes, pelos crimes cometidos, nós nos fixamos mentalmente em determinadas produções mentais nossas, do nosso pretérito, de vidas anteriores. E depois, nós aprofundamos essa fixação mental. De que maneira? No monoideísmo auto-hipnotizante. O que seria isso? Então, o espírito fica completamente voltado para o núcleo da visão profunda do centro coronário. Ele fica muito voltado para dentro dele mesmo. E isso está em Evolução em Dois Mundos. Verifiquemos o caso Leonardo Pires, né, de Entre a Terra e o Céu. Nós vamos verificar que as almas que dormem após a morte também estão no profundo, numa necessidade, né, o caso Leonardo Pires, numa necessidade muito grande do quê? De voltar-se para dentro dele mesmo, porque cometeu um crime do qual não consegue se safar. Então fica num processo de fixação mental, só observando o fato que realizou no passado, sem nenhuma conexão com o presente. Existem casos em que o monoideísmo auto-hipnotizante se dá de tal maneira, e aqui nós voltamos à época das cavernas, quando nós não nos conformávamos de estar no mundo espiritual, porque não tínhamos condições de compreender aquele mundo, um mundo inóspito para nós. Então, voltávamos para dentro de nós mesmos, né, nesse mecanismo auto-hipnotizante, e passávamos à forma ovoide. O que são elas? São os fetos ou amebas mentais mobilizáveis por entidades perversas. E esse está em Evolução em Dois Mundos. Ora, esses ovoides, eles se verificam, então, por um problema de grave lesão consciencial perante a lei divina. Então, nós observamos que no livro Libertação existe a abençoada maternidade. Por quê? Nós observamos que uma senhora está com 3 ovoides em determinadas regiões dos chakras. E esses 3 ovoides resultam de um problema, é que não houve o perdão, ela cometeu praticamente 3 assassinatos, e esses espíritos estão enrodilhados nos seus chakras como ovoides. Então, há necessidade, através do seu retorno à vida, né, para recebê-los como filhos. E dizem os mentores, ela não descansará enquanto não tiver esses 3 filhos. Mas, até que isso aconteça, ela peregrinará de consultório de médico em consultório de médico, porque estará sempre doente e os médicos não conseguirão detectar, porque os 3 ovoides estarão com ela. Então, existem também na patologia, baixa um pouquinho, querido, só um pouco, aí. Então, nós estamos vendo aqui as patologias do corpo espiritual, né? Então, nós temos, pode levantar, deformações e zoantropia. A doutora Helena também já se referiu à licantropia, que está dentro da zoantropia. Então, nós verificamos que o Oscar Wilde, ele escreveu o retrato de Dorian Gray, né, um grande escritor inglês, e ele falou dessas deformações. Quando o Dorian Gray permaneceu sempre belo, mas o seu retrato mostrava as suas deformações horríveis que eram concernentes ao seu perispírito. Então, a André Luiz faz
um excelente comentário a esse respeito, dizendo que realmente as deformações são muito grandes que ocorrem no corpo espiritual quando nós nos tresmalhamos sem que cumpramos a lei do amor, que é a lei eterna do nosso Pai. Nos casos de licantropia, quando são casos de licantropia, zoantropia, em que há transformação para lobo, né? Tanto a mulher quanto para o homem. Também existem casos de vampirismo com repercussões orgânicas. É uma pena não dar para lembrar aqui, inclusive o próprio Cristo, né, ao desvencilhar o mudo que não falava, né, por atuação de espírito atrasado, nós temos aqui também o caso Pedro Camilo, né, a ameaça de amolecimento cerebral no mundo maior, né? O caso Margarida, do controle dos centros metabólicos e da pressão arterial. Vejam vocês, casos gravíssimos, né? Em que Pedro Camilo demorou uns 20 anos essa ligação com ameaça de amolecimento cerebral em virtude do processo obsessivo. Aqui a atuação extraordinária de Cipriana, que vocês já ouviram, né? Pelos seus raios super ultra curtos do amor, e que determinou a separação. E Camilo e Pedro pôde viver feliz com a família maravilhosa que ele havia construído. E o caso Margarida, que estava a um passo da morte, com os seus centros cerebrais metabólicos totalmente controlados, a pressão arterial também, o seu cerebelo e outros centros cerebrais, mas que conseguiu também, pela interferência de Matilde Gúbio, a libertação. E existem casos de epilepsia já muito bem referidos pelo nosso companheiro Oswaldo, no dia anterior, em que ele fala sobre a possessão completa que está aí nos domínios da mediunidade, né, relativamente à atuação de espírito sobre o obsediado. E é interessante falar sobre a vitória de Marcelo no mundo maior, quando ele tem uma epilepsia noturna. E essa epilepsia noturna é também por obsessão. Mas os benfeitores espirituais explicam que ele não precisa tomar remédio, porque ele está de tal maneira transformado para a espiritualidade, ele está introduzindo a humildade na sua vida de tal modo que ele não precisa dos recursos medicamentosos. E ele está reagindo muito bem no sentido de evoluir para a cura. Nós classificamos também os casos de sintonia ou hipnose em graus diversos, que seriam aqueles casos que a doutora Irvênia também falou, né? A paridade de frequência. Então, há um caso maravilhoso nos domínios da mediunidade, de fascinação, em que uma senhora cai completamente possessa pelo seu obsessor, que começa a falar um dialeto da Toscana. E começa a explicar que era legionário de Hugo, etc. Então, Aulus explica que se não houvesse uma completa sintonia entre ambos, não haveria possibilidade de essa linguagem da Toscana ressurgir no presente. Porque, nos casos de xenoglossia, ele explica, é o passado que vem para o presente. Esses centros de força têm que vir para o presente. E isso só se dá em graus de sintonia perfeita. E a obsessão oculta, nós poderíamos lembrar os casos dos expositores, artistas, os que usam a palavra escrita e falada, como o caso de um jornalista irresponsável e nos domínios da mediunidade, em que ele deseja implicar a honradez, a moral de uma jovem, que nada tem que ver com um escândalo, mas ele pretende colocá-la como centro dos acontecimentos, porque está sob o guante de um dos seus obsessores cruéis. Há também o caso de obsessão durante o sono físico, e aí vocês vão encontrar em Libertação, né, sobre a invigilância dos médiuns, que muitas vezes estão programados para assistirem conferências, estudos do outro lado durante o sono físico, e, no entanto, se distraem com companhias menos lícitas, né, impedindo o seu progresso, inclusive espiritual. Isto está em Missionários da Luz. Na obsessão coletiva, nós temos em Mecanismos da Mediunidade uma excelente página falando sobre os linchamentos.
Os linchamentos nada mais são do que essas obsessões coletivas, infelizmente. Há como que um rastilho de pólvora e aquelas criaturas raivosas, né, encolerizadas, acabam entrando na mesma faixa vibratória. Há o problema da obsessão também, né, e que se encontra esse problema da obsessão coletiva no livro A Obsessão, né, e Possessão Espiritual, da doutora Edith Fiore, né, e, finalmente, só algumas palavras sobre pensamentos sonorizados, que nós já nos referimos, que está em Lições de Sabedoria. A obsessão de efeitos físicos, nós trouxemos para as obsessões de natureza espirítica, mas vamos explicar que elas podem ser de natureza anímica prevalentemente e podem ser de natureza espirítica mais prevalentemente. Então, existem manifestações ruidosas, né, persistentes, com combustão espontânea, né, e nós podemos encontrar excelentes subsídios no livro dos médiuns, na obsessão, e também não trouxe, mas em vários anos da Revista Espírita. E no livro excelente do Dr. Hernani Guimarães Andrade, Poltergeist, né? E também Mecanismos da Mediunidade, quando ele nos fala que a desagregação das nossas forças anímicas podem nos levar à liberação do ectoplasma, com o qual esses fenômenos são produzidos. Finalmente, meus amigos, eu diria que o ser humano afivela muitas máscaras ao seu rosto, né? E as da sua própria persona e de outros seres, que podem, as da sua própria persona, são as obsessões anímicas que ele provoca. E as dos outros seres, que podem levá-lo aos malefícios, a atitudes, atos maléficos e destrutivos. Muitos deles são apavorantes, outros nem tanto, mas todos, sem exceção, necessitam passar pelo banho particular da renovação espiritual que só o Evangelho do Cristo pode oferecer. A Maria de Magdala, a grande convertida, nosso muito obrigado.